aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo essa barreira natural, através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por essas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? Onde o amor Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der, e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com o outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Dessa maneira, a obra missionária também exige muitas vezes dessa adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse, fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, se com meu olhar várias pedras lançar, se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajuda? Pastor Genilson, você está chegando aqui em Tuverava, né? Em Tuverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? O Soares de Tuverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes essa cidade. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Tuverava. E a fluência em meu línguas de fé, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Tuverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. E Tuverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós, batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Montes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber, e a fluência
reunidos aqui e hoje, né, acho que é a primeira vez depois de tanto tempo, né, desde que a gente voltou presencial, nós temos um grupo, né, maior, é uma noite de alegria, né, pelo que também vai acontecer daqui a pouco. Então, uma noite de festa, de alegria. Esse vídeo que nós acabamos de assistir é da nossa campanha de missões estaduais aqui de São Paulo, né, do nosso estado de São Paulo, muitos desafios a começar na nossa cidade, né, e que nós sejamos aí ponte conectando pessoas ao nosso Senhor. Convido você a ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, mais um dia que o Senhor tem cuidado de nós, mais um dia onde as suas misericórdias se tornaram novas sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos, embora ainda não todos como gostaríamos, mas podemos nos reunir aqui em Teu nome, Te glorificar e Te cultuar, prestar louvor ao Senhor, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade, muito obrigado por esse momento, Pai, consagrando esse culto ao Senhor, que o Senhor esteja presente, falando aos nossos corações, que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, que a nossa mente, nosso coração estejam voltados, ó Pai, para o Senhor, ó Pai, toda preocupação, Deus, todo pensamento, Senhor, contrário ao Senhor, ó Pai, que, Senhor, caia por terra, que seja desligado, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, ó Pai, que o nosso coração esteja, Senhor, aberto, Senhor, esteja disponível para Te adorar, para Te render louvores, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. O Senhor, Ele é a nossa alegria. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo Paulo, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. E é fácil nos alegrarmos sempre, né? No passado o pastor falou sobre isso, né? E quando a questão financeira, e quando o dinheiro não vem, quando as coisas apertam, mas nós precisamos nos alegrar em todo o tempo, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Ele é digno de receber a nossa gratidão, a nossa adoração. É isso que nós vamos cantar agora, que Ele é a nossa alegria, mesmo que não haja alimento no campo, né, Ele é a nossa porção. Em Ti, nele nós vamos nos alegrar. Eu convido você então, com alegria, abrir o seu coração, abrir os seus lábios e render ao Senhor esses louvores. Vamos com palmas. Mas
socorro nos dias de tribulação. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Nossa esperança está no Senhor. Mesmo que a gente enfrente aí essas tempestades que nós temos passado, né? Ele é aquele que nos socorre, que nos abraça, que nos conforta. E Ele se faz presente aqui no nosso meio. Ele está aqui movendo entre nós. A nossa canção diz isso. Ele está aqui transformando vidas, mudando destino, operando milagres. Basta nós crer. Você crê que o Senhor está aqui? Amém. Ele tem milagre, Ele tem resposta para a minha vida, para a sua vida. O Senhor é um Deus de promessas, né? Ele não esquece daquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele faz caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão. Vamos louvar. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando as multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, está nos corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
deserto. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Sim, ó Pai, o Senhor é um Deus de promessa, Deus de milagres, ó Pai. O Senhor é o Deus que pode, Deus, quando todos dizem que não há solução, o Senhor é a solução. O Senhor pode fazer, ó Pai, como a Tua palavra diz, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é aquele capaz, ó Pai, de transformar histórias, de transformar vidas, ó Pai. Só o Senhor tem esse poder, ó Pai, de transformar pessoas, ó Pai, de transformar situações, Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, com alguma situação, ó Pai, que precisam de um milagre, que acham que não tem mais jeito, que a sua vida não tem mais solução, ó Pai. Que o Senhor possa socorrê-las nesse momento, aqueles que estão nos assistindo também pela internet, aqueles que estão aqui presentes, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, ó Pai. O Senhor sabe o milagre que cada um de nós aqui precisa, Pai. Nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Pai. Opera milagres, ó Pai. Traz restauração de vida, Pai. Restaura relacionamentos, ó Pai. Restaura, Senhor, a comunhão também contigo, Senhor. Aqueles que estão afastados, ó Pai. Traz, ó Pai, traz vida, Senhor. Traz vida nova. Traz milagre, traz reconciliação, ó Pai. Traz, ó Pai, esperança. Aqueles corações, ó Pai, que estão desesperançosos, que estão tristes, abatidos, ó Pai. Que o Senhor possa derramar sobre eles, ó Pai, a tua unção, ó Pai, o teu bálsamo, Senhor, a tua alegria, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa esperança, a nossa salvação, ó Pai. Por isso que nós cantamos nessa noite que Tu és Deus de esperança, Tu és a luz na escuridão, ó Pai. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa segurança, obrigado pela salvação que há em Ti, Senhor. Apresentamos a Ti, consagramos a Ti esses louvores, ó Pai. Que receba, que o Senhor receba, Senhor, como oferta de gratidão, como aroma suave ao Teu trono, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém. Nós cremos sim num Deus de milagre, um Deus que realiza grandes coisas, grandes feitos. A nossa vida está nas mãos dele. E é inegável o seu poder, é inegável a maneira extraordinária com que o Senhor trabalha em nós e trabalha a nosso favor, né? Então nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E o nosso coração se alegra hoje, porque nós estamos recebendo hoje o Henrico, né? É a primeira vez que ele está com a gente. E eu vou convidar aqui o Ronaldo, vou convidar a Rose e vou convidar o Henrico, né, para vir aqui. As crianças estão esperando aqui, vão para o culto infantil e nós estaremos apresentando o Henrico ao Senhor. Como eles vão ficar mais próximos, eu vou colocar a máscara. Uma alegria recebermos o Henrico, né? Filho da Rose e do Ronaldo. Olha só, rapazão, né? Devido a esse tempo que nós estamos vivendo, eu não vou pegá-lo, tá bom? Eu vou apenas orar e é isso que nós podemos fazer. O Senhor Jesus Cristo foi apresentado a Deus no templo. E é isso que nós faremos agora. Estaremos apresentando o Henrique ao Senhor. Talvez você vai perguntar assim, pastor, esse menino já não foi consagrado a Deus? Quando o Henrique foi concebido, seus pais já começaram a orar por ele, não é verdade? E quando ele chegou, certamente o que vocês fizeram foi agradecer a Deus e colocá-lo nas mãos do Senhor. Então, mas o que nós estamos fazendo então hoje aqui, né? Quando nós dizemos, estamos trazendo para ser consagrado a Deus. Nós estamos, irmãos, diante de Deus e diante de todos os queridos aqui, nós estamos primeiro reconhecendo a atitude dos pais. O desejo do coração deles é que o Henrique cresça conhecendo Jesus. Não é isso? Então é o desejo do coração deles. O Henrique não sabe o que está acontecendo aqui nesta noite. É um desejo do coração deles. E segundo, nós estaremos como igreja do Senhor Jesus,
clamando a Deus para que Deus Pai sabedoria e para que dê ao Henrique, a cada momento que ele estiver crescendo, sabedoria, entendimento, para que ele conheça Jesus, seja salvo por ele, seja um servo do Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos orar ao Senhor pela vida dele. Antes de orar, vou pedir aqui ao Davi para trazer para mim. Nós temos um presente da igreja para o Henrique, né? Então, antes de orar, a gente vai trazer aqui. É a primeira, não sei se vocês já presentearam ele, mas a igreja vai dar uma Bíblia para ele aqui, né? Uma Bíblia de criança, né? A Biblinha, a minha Biblinha querida, né? Então, a Biblinha do Henrique. E eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, em nome da nossa igreja. Henrique, entregamos a você a palavra de Deus. Desejamos que você cresça e conheça o Deus único e verdadeiro e o sirva por todos os dias de sua vida. Deus o abençoe ricamente. Mirassol, 2 de julho de 2020, Primeira Igreja Batista de Mirassol. Tá bom? E aqui eles estarão levando o certificado de apresentação, né? Estará sendo apresentado. Quando ele crescer, vocês vão mostrar para ele, olha, você foi consagrado ao Senhor no templo, assim como Jesus. Jesus foi levado ao templo e foi apresentado ao Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar por ele? Vamos clamar a Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do Ronaldo e da Rose. Quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor deu a eles este presente. O Henrique, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E o Henrique, ó Deus, é uma herança vindo do Senhor para este casal. Nós suplicamos a Deus sobre ele toda sorte de bênçãos, suplicamos sobre a sua vida, Pai, a proteção de todas as enfermidades, mas sobretudo pedimos que o Senhor guarde o seu coração. Ele está nascendo, ó Deus, em um mundo difícil, em um mundo mau, mas, ó Deus, nós cremos que ele conhecerá o Senhor, que é maravilhoso, extremamente bom. E então, conhecendo o Senhor, ó Deus, ele te servirá, é o desejo do nosso coração. E por isso, ó Deus, diante do Senhor e de todas essas testemunhas, os seus pais, ó Deus, o trazem nesta noite, para que o Henrique seja consagrado ao Senhor. Então, em nome de Jesus, consagrado está esse menino. Amém. Para que ele viva, cresça, seja uma bênção, seja um homem de Deus, e através da sua vida, muitos conheçam a palavra do Senhor, e através da sua vida ele possa edificar a muitos. Nós oramos, agradecidos, no nome precioso e santo de Jesus. Irmão Ronaldo, irmão Rose e Henrique, vamos dizer juntos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Os irmãos podem aplaudir em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, ele vai bater uma foto. Ah, sim. Vai segurar. Amém. As crianças estão esperando para o culto infantil. Podem ir, agora tem mais um para o culto infantil aqui, né? Deus abençoe. Eu quero destacar também a presença do Gabriel, né? Que é o tio do Henrique, né? Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer ter você com a gente aqui. Gabriel tem nos orientado, nos ajudou aqui na orientação para a iluminação. Então, quero agradecer a Deus pela vida do Gabriel. Só está o Gabriel? Mais alguém veio com o Gabriel? Ok. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Nós estamos também recebendo hoje à noite 2 outras visitantes importantes, né? Convidados da irmã Rose. Apresenta para a gente, irmã Rose, por favor. Marina, minha filha, e a amiga dela, Dara. Isso, então a Marina e a Dara, né? Vamos orar por vocês, é uma alegria recebê-los aqui hoje à noite. Tá bom? Keila, apresenta também a sua irmã para a gente. A Sônia, irmã paraguaia. Já no Brasil já vive há 8 anos, né? Que bom, né? Nossa. Então sejam todos bem-vindos. Gabriel, Dara, Marina e Sônia, né? Sejam todos bem-vindos. Nós louvamos ao Senhor por esta noite, por tudo que Ele tem feito por nós. Queridos, nós como crentes em Jesus, nós temos algumas responsabilidades sociais, né? Vou chamar o Márcio para vir aqui. Márcio, conta aquilo que você fez essa semana e o que a gente também deve fazer. Dá uma palavrinha aqui para nós.
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Irmãos, sexta-feira, Deus já tem me impulsionado nesse sentido de doar sangue. E Deus me deu essa oportunidade e eu fui ali e doei sangue. E quero convidar você, se for possível, se você tiver condições, que você também possa doar. Doar sangue é amar o seu próximo, é compartilhar a vida. É isso que eu queria deixar para você. Amém. Amém. Não vou nem perguntar se doeu, né, Márcio? Dói mesmo, né? Mas um detalhe importante é que quando você vai doar sangue, também eles tiram uma amostra de medula, né? A gente às vezes não pensa sobre doação de sangue porque a gente talvez nunca precisou, né? Mas é importante a gente fazer isso. No dia que o Márcio esteve lá, eu também estive, só que eu não consegui doar no dia que eu fui, né? Eu nem sabia que ele iria, e foi até uma confirmação, Márcio, né? Isso, Deus testificando ainda que estava no meu coração. E eu já trouxe um monte de panfletos aí, então antes de ir embora você leva um panfleto, está lá na entrada lá, e dá uma passadinha ali no Hemocentro, doe sangue, vão tirar a amostra da sua medula, e, quer dizer, não é da medula, né? Vão tirar a amostra do sangue, no sangue eles já sabem se você é compatível para ser doador para alguém. Então, faça isso, né? Isso é um ato de amor. Obrigado, Márcio, pela palavra, tá bom? Nós estaremos louvando ao Senhor e ofertando a Deus. Os irmãos que estão presentes aqui poderão fazer isso, ofertando ao Senhor. Nós estamos também na nossa campanha de missões estaduais. Irmãos, viram o vídeo aí. Hoje nós tivemos um importante encontro na nossa Assembleia de manhã hoje. Nós decidimos criar o Fundo Missionário, né? Nós vamos dar mais detalhes sobre isso em outro momento, mas os irmãos que estão aqui hoje já podem ofertar em nome de Jesus. E enquanto nós louvamos, Deus tem sido bom para a gente. Nós, mesmo dentro desse contexto de pandemia, os nossos irmãos, Deus tem preservado o trabalho, né? Deus tem preservado os irmãos que têm comércio, tem dado recursos, né? Deus tem preservado as famílias. A nossa igreja está podendo abençoar outras famílias, viu? Então, se você deseja participar com mantimentos, traga. Nós estamos abençoando outras famílias, né? Tem sido bênção isso. Então, o nosso motivo de gratidão a Deus. E aí o Senhor nos ensina a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? Então, coloque seu coração nas mãos do Senhor e possa também contribuir com a alegria do seu coração. Nós vamos louvar e você fique à vontade para ofertar. Quando você se colocar de pé uma vez, essa canção você pode ofertar. Também agradecer ao Senhor. Essa canção diz que eu te agradeço por se lembrar de mim, que você acreditou, né? Você acreditou, né, como ninguém mais podia acreditar. Você mudou a minha história. Isso é o que o Senhor Jesus faz, como nós cantamos anteriormente, né? Transforma a história. Então, enquanto a gente tem a oportunidade de ofertar, você possa também agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a ver e o levantar. As
Senhor. Pai, te agradecemos, ó Pai, como acabamos de cantar, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por acreditar em nós, por transformar, ó Pai, as nossas vidas, por nos sustentar, ó Pai. Te agradecemos porque podemos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado, através dos dízimos, das ofertas, ó Pai. Muito obrigado por podermos fazer isso e pedimos a Tua bênção, Senhor, para que essas ofertas, para que elas sejam bem administradas e investidas no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Amém. Graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Eu peço desculpa aos irmãos. A gente faz a transmissão ainda online, né? E aí tem que ficar um pouco, atrapalha um pouquinho às vezes o equipamento aqui, né? Mas você que está em casa, é um prazer para nós recebê-lo aqui, tanto nós estamos cultuando aqui na igreja, quanto chegando aos queridos que estão também em casa, né? Então nós louvamos a Deus por isso e nos adaptamos, né? Assim como nós ouvimos o pastor Adilson falando no vídeo sobre missões, nós nos adaptamos. E hoje a gente precisa da tecnologia para chegar em vários lugares, né? Onde as pessoas que não podem estar conosco recebem também a mensagem da Palavra de Deus através da internet. Isso é uma adaptação. Mas como eu tenho dito a alguns irmãos, também há pessoas que não podem receber essa palavra porque não tem internet. Então precisamos buscar outros meios de fazer com que a Palavra de Deus chegue também a essas pessoas. Então você que também está em casa, é uma alegria poder receber você no culto desta noite. E lamentamos também, né? Porque às vezes nós não podemos oferecer algo melhor, né, no que diz respeito à estrutura, mas oferecemos o melhor que nós podemos, o melhor que nós temos, para que a mensagem chegue a todos os corações. Salmo de número 42 diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, ao fragor de todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Feche seus olhos então e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós aqui no templo, na igreja, os queridos em casa, no trabalho, no carro, na condução, onde quer que esteja e onde quer que esta mensagem esteja chegando, pelos louvores, pelo testemunho, pela apresentação de uma criança, bênção do Senhor, nós suplicamos, meu Pai, que esta palavra viva, real e verdadeira alcance não só pela voz, mas alcance pela instrumentalidade do Espírito Santo, Deus, cada um dos corações, que nós possamos entender e que nós possamos viver esta palavra e assim, meu Deus, sermos transformados pelo poder do Senhor. Amém.
Assim, meu Pai, mais uma vez eu agradeço a Ti, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos pensando, irmãos, sobre algumas perguntas que a gente deve fazer para a nossa alma. Algumas perguntas que muitas vezes a gente não se preocupa em fazer a alma, mas são inevitáveis em muitos momentos da nossa vida. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre esse tema, né? E quando a tristeza abater a sua alma, o que é que você vai fazer? E quando a tristeza abate o seu coração? Queridos, há muitas situações em nossa vida que nos deixam tristes, não é verdade? Há situações financeiras que nos deixam extremamente preocupados e tristes. Nós, às vezes, passamos por alguns problemas financeiros e esses problemas causam grandes preocupações. Pensamos sobre o sustento da família, pensamos como que vamos resolver algumas questões e, às vezes, nós nos preparamos com as nossas questões financeiras e acontece algum acidente de percurso, né? Para nós é acidente de percurso. E aí dissemos, mas Senhor, estava tudo em ordem, agora isso aconteceu, bagunçou tudo a minha vida, como é que eu vou fazer agora para resolver essas questões? Então, há questões financeiras que nos deixam realmente perturbados, há situações familiares que nos deixam perturbados. Sabe o que acontece nas questões familiares? Nós muitas vezes sabemos o que faremos, temos planos, ideias, sabemos o que os nossos filhos, ou pensamos saber o que seria melhor para eles, e às vezes estamos vendo que eles estão indo na direção errada, caminhando na direção oposta à vontade de Deus para a vida deles, né? Mas foge ao nosso controle, porque muitas vezes cresceram e agora eles tomam as suas decisões e nós apenas podemos falar e podemos orar por eles. Mas quando nós nos vemos em situações assim, a nossa alma fica abatida. Os pais abatem suas almas em relação aos seus filhos, e muitas vezes os filhos estão com a sua alma abatida, entristecida com respeito aos seus pais. Nos entristecemos com respeito aos nossos irmãos de sangue. Gostaríamos que algumas coisas acontecessem com eles e gostaríamos também que eles andassem nos caminhos do Senhor, mas não fazem, e isso entristece o nosso coração. Há situações, queridos, que fogem ao nosso controle, enfermidades que batem à nossa porta, e vamos pensar em outro momento sobre esse tema, mas a enfermidade chega para nós, na nossa carne, na nossa vida, na nossa casa, e então isso nos abate profundamente. Queridos, somos abatidos quando acontecem coisas com pessoas que nós nem conhecemos. É fato que muitas vezes nós estamos ali diante da televisão, assistindo um jornal, assistindo uma programação, e nós ouvimos uma notícia sobre algo terrível que aconteceu com uma pessoa que você não sabe quem é, nunca viu, mas aquilo fere profundamente o seu coração. Nós nos ferimos com as injustiças sociais, nós nos ferimos com o contexto no qual nós estamos inseridos, no mundo em que nós estamos inseridos, nos entristecemos. Nos entristecemos quando vemos a sociedade vivendo cada vez mais distantes de Deus. O salmista passa por um momento de profunda tristeza. E ele faz uma pergunta para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Sabe, irmãos, muitas pessoas têm vivido a sua vida sem perguntar à sua alma o que é que está faltando aqui dentro. O que é que está faltando no seu coração? O que é que está faltando na sua vida? O que é que está causando esta tristeza? E sabe, irmãos, muitas vezes nós, olhando para a nossa alma, nós vamos identificar as questões materiais, o motivo pelo qual nós estamos sofrendo, a enfermidade, o problema familiar. Nós podemos identificar as questões, as circunstâncias nas quais o nosso coração está abatido. Mas, queridos, o grande problema não é identificar as tristezas do coração. A questão muitas vezes é que o homem não sabe como resolver o problema do abatimento da sua alma. Nós buscamos resolver os problemas e devemos fazer isso. Nós não vivemos uma vida apática, nós não vivemos uma vida à margem das coisas que acontecem e dizemos, não, isso não me abate. Somos abatidos. Mas como resolvê-los? O salmista pergunta a si mesmo: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim?
A palavra de Deus nos narra um texto extraordinário de uma mulher que ela tinha um problema de uma hemorragia por muitos anos. A palavra do Senhor nos conta sobre ela e nos diz que um dia esta mulher coloca no seu coração e tem o desejo de ter um encontro com Jesus. O texto da palavra de Deus nos diz que esta mulher tem no seu coração o seguinte sentido, o seguinte desejo. Ela diz: se eu apenas tocar no Senhor, se eu apenas tocar no Mestre, se eu apenas tocar nele, eu terei os meus problemas, a minha hemorragia estancada, e se eu tocar nele, eu serei curada. Queridos, as pessoas desejam resolver os seus problemas e talvez ao longo da sua vida você tenha tentado, talvez ao longo da sua vida você tentou e tem tentado resolver os problemas da sua vida, o abatimento da sua alma, a razão da sua existência em coisas materiais. O problema disso é que sempre caímos na mesma situação. Um abismo chama outro abismo. Quando pensamos que a nossa alma chegou a um estado de entendimento tal e de plenitude tal que nada nos abaterá, nos vemos abatidos. Quando compramos coisas e dizemos: agora então resolvi o meu problema das necessidades materiais, mas descobrimos que não é isso que nos satisfaz. Então alguém diz: eu preciso me casar para que eu possa resolver o meu problema de solidão. Então se casa e continua se sentindo uma pessoa com solidão, só, buscando com que o outro traga para si, para esta pessoa, a felicidade completa, mas a felicidade não está no outro. A felicidade não está naquilo que o outro pode proporcionar a mim. O salmista pergunta a sua própria alma, e devemos perguntar a nossa própria alma. Há muitos relacionamentos, queridos, seja ele marido e mulher, seja entre irmãos, consanguíneos, seja em relacionamentos de amizade, não dão certo muitas vezes, né? Porque a pessoa busca no outro aquilo que ela deseja encontrar em si mesma. Nós estamos vivendo uma sociedade, queridos, cheia de coisas materiais, mas uma sociedade vazia de Deus. Vivemos uma sociedade em que os homens estão cheios de si mesmos. Eu sei, eu posso. Vivemos uma sociedade de homens e mulheres empoderados, homens empoderados, mulheres empoderadas. Mas uma sociedade, queridos, que com tanto poder material, físico e emocional, continuamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão extremamente abatidas, entristecidas, frustradas. Famílias frustradas, relacionamentos frustrados. As pessoas alcançam aquilo que desejavam no seu trabalho e continuam frustradas. Alcançam a cura das suas enfermidades, mas continuam frustradas. Alcançam os desejos da sua vida, mas continuam frustradas. Por que estás abatido, minha alma? Parece, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, temos a impressão de que servir a Deus não teremos problemas. Entregar o coração a Jesus é sinônimo de nunca mais enfrentarmos lutas. Ser salvo por Jesus significa nunca mais nos entristecermos. Não, não é verdade isso. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que quando nós estamos no Senhor, podemos perguntar à alma. Só que há uma grande diferença quando perguntamos à alma e encontramos Cristo dentro dela. Quando nós perguntamos para a alma e encontramos o Senhor no coração, a própria alma nos responde: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Então é dito à própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque é Ele o meu auxílio e o meu Deus. O problema pelo qual nós vivenciamos e a humanidade vivencia é que quando a humanidade, o homem, ele olha para si mesmo, ele pergunta à sua alma: por que estás abatido, a minha alma? Ele mergulha dentro de um vazio. Algum tempo atrás eu tive uma crise de labirintite. Quem já esteve aqui sabe que é uma sensação horrível. Eu levantei de madrugada para ir ao banheiro e fui bem. Quando eu voltei, que eu sentei na cama e eu fui deitar, parecia que eu estava mergulhando num abismo. Parecia que a cama não chegava nunca.
Eu acho que foi uma das piores sensações que eu já tive na vida. E eu demorei ali alguns minutos, alguns segundos, até que eu me sentisse deitado. Mas mesmo assim parecia que tudo estava rodando. Parecia que eu estava em movimento. Que sensação horrível! Queridos, nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que as pessoas se sentem assim. Parece que estão vivendo uma crise constante de labirintite. Parece que estão mergulhadas de costas num abismo profundo, sem encontrar de fato o apoio, sem encontrar de fato aonde pode haver descanso para a sua alma. Por que estás abatido, minha alma? Queridos, todos nós que estamos aqui, não estamos livres da tristeza, não estamos livres da depressão, não estamos livres disso. Mas, queridos, se nós olhamos para a nossa alma e encontramos Jesus, nós temos em Cristo a razão da nossa existência. Nós temos em Cristo a razão pela qual nós levantamos todos os dias. O homem de Deus casado, ele tem em Cristo a motivação para amar a sua esposa, os seus filhos. A mulher em Cristo casada, ela tem em Cristo a motivação para amar o seu esposo e os seus filhos. A jovem, ela tem em Cristo a razão para viver a sua vida, olhar para o Senhor. O rapaz, o jovem, olhar para o futuro e crer em Cristo. Porque na realidade, queridos, nós vivemos um tempo em que há muitos livros de autoajuda, muitos livros motivacionais. E aí você mesmo pode responder a si mesmo. Porque você entra numa livraria e há sessões cheias de livros assim, e ao mesmo tempo tantas pessoas vivendo tantos conflitos na alma. Primeiro porque não perguntam a alma. E quando perguntam e não encontram nada, vem o desespero. Porque quando a pessoa pergunta a alma e não vê resposta para a sua alma, então há um desespero profundo no seu coração. O cego Bartimeu era um homem cego, e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero ver. Quando perguntamos para a alma: o que queres que o Senhor faça na sua alma? Queridos, o Senhor curou pessoas que não podia ver. O Senhor levantou pessoas que estavam na cama. O Senhor ressuscitou mortos. É interessante que quando nós vemos a experiência de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro, Marta e Maria, era amigo da família. Jesus, quando passava por Betânia, ele certamente comia na casa deles e repousava ali. Mas o Senhor recebe a notícia que Lázaro estava doente. Ele comunica aos discípulos: olha, Lázaro, nosso amigo, ele está dormindo. E aí então disse aos discípulos: olha, se ele está dormindo, então deixa ele dormir. E Jesus estava se referindo que Lázaro estava morrendo. Só que Jesus Cristo disse assim: olha, Lázaro, nosso amigo, está à morte, e eu agradeço ao Pai que lá eu não esteja, porque eu desejo que vocês vejam a manifestação e a glória de Deus. Jesus caminha para Betânia, e logo na entrada da cidade vêm as irmãs ao encontro de Jesus, e elas dizem para ele: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido e nós não estaríamos sofrendo agora. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo entra na cidade, pede para ser levado até o cemitério onde Lázaro havia sido sepultado. As pessoas estavam ali e começam então a se agitar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele move-se de íntima compaixão. O texto da palavra de Deus nos registra que Jesus chorou. Ele chora. Ora, queridos, Jesus não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Por que então que ele chorou? Ele sabia o que ele iria fazer. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro havia morrido, ele já sabia que ele iria lá ressuscitar Lázaro. Mas sabe, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos nas nossas lutas. Pensamos que o Senhor não nos ouve. Pensamos que Ele não responde à nossa oração. Pensamos que Ele não está nem aí conosco. Pensamos que as nossas súplicas, o Senhor não tem consideração alguma por nós. Mas Ele se move de íntima compaixão por mim e por você, seja qual for o seu problema.
seja qual for a sua angústia, seja qual for o peso da sua alma, seja qual for a pergunta que você faz a si mesmo, sejam quais forem os caminhos que você já tomou e não deu certo. Ora, irmãos, o Senhor nos chama a atenção para o fato de que quando nós estamos em Cristo e ouvimos a sua voz, nós estamos sujeitos a Ele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quantos caminhos não tomamos errados na vida? Não é verdade? Quantos caminhos nós tomamos errados porque não olhamos para Jesus? Quantas vezes nos equivocamos em coisas da vida porque não perguntamos ao Mestre? Quantas vezes mergulhamos na tristeza profunda, de costas, né? Como se estivéssemos caindo num abismo porque não conhecemos o Senhor? Mas sabe, queridos, vem alguns questionamentos. Não, eu vou perguntar à minha alma, mas antes que a minha alma responda, eu mesmo vou responder as questões da minha vida. Eu tenho estudos. Nós mesmos nos lançamos a responder. Eu sei muitas coisas. Fulano de tal disse isso, Beltrano disse aquilo. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava no seminário, eu estava no meu primeiras férias minhas de seminário, e eu vim na minha igreja. Eu era membro da primeira igreja batista aqui em São José do Rio Preto, e o meu pastor, o pastor Clóvis, na ocasião, eu vim do seminário, primeiro semestre, eu estava aprendendo grego e hebraico. Imagina, Renato saiu do interior aqui, isso já faz, isso foi em 1990, olha só, faz 30 anos já isso, né? Estava aprendendo hebraico e grego, eu estava abafando, eu achava, né, que eu estava abafando. E eu vim para conversar com o pastor, porque ele marcou: Renato, eu quero conversar contigo. E nós sentamos para conversar, e eu falando para ele da minha empolgação, né, de aprender grego e hebraico. E eu me lembro que ele me disse assim: olha, Renato, você está assumindo uma responsabilidade muito grande na sua vida. Você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. E é muito bom você aprender grego e hebraico para você poder fazer a exegese do texto bíblico. E ele disse assim: ó, você vai estudar muitos teóricos. Só que lembre sempre de uma coisa no seu coração. Quando você for pregar a mensagem da palavra de Deus, lembre-se sempre de uma coisa: se for para você ficar meia hora falando do que fulano disse, Beltrano falou, Cicrano pensou, se for para ficar meia hora falar sobre o que os outros acham sobre a palavra de Deus, ele disse: fale 5 minutos, mas fale de Jesus. Ele é o caminho. Ah, mas eu conheço os teóricos da psicologia, eu conheço os teóricos da psiquiatria, eu conheço os teóricos do comércio, né? Do capitalismo, eu conheço os teóricos de todas as áreas, mas mesmo assim sua alma continua abatida e não há respostas para elas. Ah, pastor, eu conheço os teóricos, mas eu tenho questões. Quando eu pergunto à minha alma por que estás abatida, você vai dizer: olha, eu tenho bens, eu tenho muitas coisas, a minha alma está abatida, eu nem sei por quê, porque eu tenho tantas coisas. Eu conheço, você conhece pessoas que têm muitas coisas, e não é isso que traz alegria para o homem. Jesus Cristo disse, no domingo passado fizemos menção a esse texto, Jesus disse: a vida do homem não se constitui na abundância de coisas que possui. Pessoas têm coisas e continuam infelizes. Você tem coisas e continua infeliz. As pessoas têm religiões, mas continuam infelizes com a sua religião, porque o que salva não é a religião, não é o conhecimento religioso. Quem salva é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. De que adianta você conhecer o caminho, as coisas materiais, para onde você vai? Até eu me lembro de uma pessoa que uma vez disse assim: olha, vocês às vezes dizem, você precisa crer em Jesus, aqueles que estão perdidos precisam crer em Jesus. E essa pessoa disse para mim em forma de deboche: olha, eu não estou perdida, Renato, porque eu sei onde eu moro, eu sei o meu endereço e aqui está o meu RG. Mas não é esse ser perdido. Você pode saber onde você mora, você pode saber o seu endereço, você pode ter toda a documentação que você precisa. Aliás, você pode até ter um GPS de última geração. Mas a questão não é essa, a questão é: como está a sua alma? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando olhamos para o Senhor, vemos que o Senhor deseja que eu e você saibamos qual é o significado da nossa vida. Por que você nasceu?
Eu tenho um amigo que ele diz que está sempre tudo bom. E ele diz que ele não precisa aceitar Jesus ou receber Jesus no seu coração para que as coisas fiquem boas, porque tudo está bom. Até que um dia as coisas fiquem ruins. Até que um dia chegue o abatimento da alma. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está rogando praga? Não, a vida é assim. Algumas pessoas que não se importam com as outras. Se você não se importar com o problema do outro, com o sofrimento do outro, sempre vai estar tudo jóia. Não é? Você fala, a vida é assim mesmo e paciência. Você nunca vai sofrer. Se você não olha para o sofrimento dos seus queridos, você não vai sofrer também. Não é verdade? Se você não vê o sofrimento dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor, tranquilo. Se você está com saúde e dinheiro no banco, qual é a preocupação que você tem? Só que há um incômodo lá no profundo da alma, que todas as pessoas têm. É o incômodo de não saber qual é a razão da sua existência. Para que você nasceu? Qual foi o propósito pelo qual você veio ao mundo? Tem gente que diz assim, eu nasci para sofrer, pastor. Se o senhor souber da minha vida, o senhor não faz ideia de tanto sofrimento que eu já passei. Não é? Talvez você que me ouve nesta noite ou vai ouvir essa mensagem depois. Mas eu quero dizer para você que mesmo assim, mesmo você achando que nasceu para sofrer, você vê este mundo porque Deus tem um propósito através da sua vida. Amém, irmão? É através das lutas, do sofrimento, da moedura pela qual você passou, mas você está vivo hoje, que Deus tem um plano na sua vida. Pastor, o senhor não sabe quantos perigos de morte eu já passei. Bom, eu não sei mesmo, só Deus sabe. E tem muitos que você nem sabe, que você correu risco de morte e nem sabe. Mas você ouve essa palavra nesta noite, porque Deus preservou a sua vida. Ah, eu não tenho dinheiro, passei sofrimento, e talvez você diga, ah, mas a minha vida sempre foi em abastança. Mas mesmo assim, não me incomoda pensar sobre as coisas espirituais. Há alguns que declaram não crer em Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? O fato de você, que me ouve nesta noite à distância, crer ou não em Deus, não altera a essência de Deus. Mas isso muda completamente o destino da sua alma. O fato de você não confiar no Senhor muda significativamente a forma como você vê a vida e como você vai relacionar-se com Deus. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Há um ditado popular que diz que aqueles que não vêm pelo amor, eles virão pela dor. Já ouviram isso? Bom, esse ditado em alguns momentos da vida é fato mesmo, né? As pessoas esperam chegar no momento crítico da sua vida para poder entregar o seu coração para Jesus. Mas eu conheci um homem que ele relutou a sua vida inteira em crer em Jesus. Mas ele tomou uma decisão de ter o seu coração tão fechado para Cristo, que no dia em que ele se viu numa situação completamente difícil, de enfermidade, dor, eu fui conversar com ele e a primeira palavra que ele me disse foi o seguinte: olha, Renato, não adianta vir falar comigo sobre Jesus, porque se eu não entreguei meu coração para Ele enquanto estava tudo bem, não é agora quando está tudo mal que eu entregarei. Pode deixar que eu vou enfrentar essa situação. Olha que ponto chega o coração do homem. Olha que ponto chega o desejo de permanecer firme nas suas convicções humanas, sem olhar para o Criador, o Senhor, o Redentor, o Magnífico, o Extraordinário, o insondável Deus.
o ilimitado Senhor, o onipotente, o onipresente, o onisciente. O salmista sabia, irmãos, que ele podia falar com Deus. Ele podia mergulhar dentro de si mesmo e dizer: ó alma, por que estás abatida? O que é que está acontecendo contigo? E aí, queridos, quando você conhece Jesus como Salvador e você olha para dentro da alma, você tem um encontro com Ele e Ele te consola. Você tem um encontro com Ele e Ele reanima o seu coração. Você tem um reencontro com Ele e Ele restabelece a sua vida. Você tem um reencontro com Ele e Ele diz: pode avançar porque eu estou contigo. Você tem um encontro com Ele e Ele diz: você não está sozinho. Você tem um encontro com Ele e o Senhor reanima as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, seja de cura, seja de libertação, seja de provisão. Em todas as áreas o Senhor responde ao nosso coração. Mas quando não queremos ouvir Deus, nós vamos ouvir apenas a nós mesmos. E aí todas as coisas que temos, possuímos, fazemos ou cremos, elas caem no vazio, no nada. Porque descobrimos que tudo aquilo que pensamos que era, nada é. Tudo aquilo que pensamos que tínhamos, não temos. Tudo aquilo que achamos ou achávamos que estava sob o nosso controle, não está, porque não está mesmo. Você não tem controle sobre a sua vida, apesar de achar que tem, eu também não tenho sobre a minha. Nós não temos, queridos, e haja visto que um vírus que surgiu lá do outro lado do planeta, chegou até aqui e colocou todos nós trancados dentro de casa, sem podermos abraçar os nossos queridos e não sabemos aonde está esse mal. Você tem controle sobre a sua vida? Nenhum de nós temos. Então nós ouvimos as estatísticas e esse vírus pode acometer tantas pessoas e o índice daqueles que irão morrer é X ou Y. Você sabe se você está nessa estatística ou não? Eu não sei. E aí tudo aquilo que você achou que era e todo o controle que você achou que tinha cai por terra. Eu tive o privilégio, é um privilégio triste, mas um privilégio de ser por algum tempo capelão hospitalar. Eu não consegui ficar por muitos anos como capelão porque eu me envolvia demais com o problema dos outros, assim. E chegou uma hora que eu ficava muito tempo no hospital porque eu queria estar com as pessoas muito tempo e eu disse: olha, não vou conseguir. Mas foi um tempo, irmãos, que eu encontrei muitas pessoas ali deitadas, olhando para o teto, sem poder sair dali, sem poder se mover, e não havia nenhuma outra escolha a não ser esperar. Mas enquanto temos vida, muitas vezes achamos que estamos no controle. Não estamos. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro. Nós somos como a erva. De manhã nós estamos, como a flor da erva, estamos bonitos, viçosos, e à tarde murcha, seca e cai. Você não está no controle da sua vida. Agora, veja bem uma coisa. Nós achamos que estamos no controle e não estamos. E aí você vai perguntar: mas quem está? Quando nós achamos que estamos no controle, irmãos, nós estamos muitas vezes dando ao inimigo das nossas almas o poder para atuar na nossa vida. Porque nós tiramos das mãos de Deus e dissemos: eu estou no controle. E o inimigo diz: agora, se ele tirou das mãos de Deus, ele disse que está no controle, ele não sabe de nada. Então eu vou fazer uma bagunça na vida dele. Eu acho tão interessante, estava comentando hoje à tarde sobre isso. As pessoas lá em casa, as pessoas nesse tempo de pandemia, muita gente já não está mais com medo do vírus. Você sai por aí e você vê muita gente sem máscara. Não é verdade? O medo está passando. Aí estávamos conversando justamente sobre essa questão e por que isso está acontecendo. É a mesma coisa, queridos, quando uma pessoa sabe que a droga mata, mas ela usa. O cigarro destrói o pulmão, acaba. Conversava com o senhor essa semana e eu passei na rua e falei assim, ele estava fumando, ele tirou a máscara para fumar.
E eu falei, olha rapaz, isso mata, hein? Ele falou assim, pois é, eu sei que isso mata. Mas eu gosto. Já pensou em parar? Já, mas eu gosto. Sabe que mata? Sei, mas eu gosto. Por que as pessoas fazem aquilo que sabe que vai matar, mas mesmo assim continua? O Senhor diz na palavra dele o seguinte: nós precisamos não temer só aquele que pode matar o físico, mas temer aquele que pode matar a nossa alma e lançá-la no inferno, que é o inimigo das nossas almas. O pastor está falando sobre cigarro. Ah, pastor, isso aí é bobagem. Isso aí, o senhor está falando sobre isso aí. Eu conheço crente que faz coisa pior do que fumar. Não estou fazendo equivalência sobre um pecado ou o outro, não é isso a questão. Até porque às vezes a gente fica olhando o pecado do outro no olho da gente, né? A gente fica olhando a trave que está no olho do outro e não está olhando na gente. Eu estou dando um exemplo de pequenas coisas que fazemos na vida, sabemos quão mal nos faz e continuamos fazendo. E sabe por quê? Porque achamos que estamos no controle. E aí o inimigo aproveita e viramos pessoas fofoqueiras. O inimigo aproveita e viramos pessoas invejosas. O inimigo aproveita e viramos pessoas odiosas. Satanás aproveita da nossa vida, dos nossos sentimentos, porque nós estamos no controle e faz com que nós sejamos pessoas altivas. Nós estamos no controle, Satanás faz com que nós reneguemos a Cristo. Pastor, eu não renego a Cristo porque eu faço as minhas preces. Mas a questão não é essa, a questão é: você vive para Ele de todo o seu coração, você pertence a Ele e Ele pertence a você, morando no seu coração. É isso que significa servir a Jesus. Seguir a Cristo é deixar o controle nas mãos dEle. Mas um jovem vai perguntar para Jesus: mestre, o que é que eu vou fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou para ele: ó, cumpre os mandamentos. E ele disse: mas eu já faço tudo. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo direitinho. E Jesus falou para ele: então agora te falta uma coisa, você vai lá, você vende tudo que você tem, entrega aos pobres e vem. E alguns acham que nesta palavra Jesus estava dizendo que ele tinha que fazer ação social, que ele tinha que entregar o dinheiro dele para a igreja, que entregando o dinheiro dele para Jesus ele seria feliz. Não, Jesus só queria mostrar para ele que ele achava que estava no controle de tudo. E tão é fato isso, que a palavra de Deus nos diz que quando o mestre fala para ele: vai, vende tudo e vem e segue-me, ele foi embora triste. Porque o seu dinheiro é que controlava a sua vida. E quando a tristeza bater na sua alma? Bom, tem uma excelente notícia e nós vamos terminar. Não importa quão distante você anda de Jesus, andou ou esteja distante de Cristo, o que importa é que Ele nunca ficou distante de você. Amém, queridos? Amém. Não importa quão longe foram os seus caminhos, quais foram os seus pecados, o que você fez que desagradou a Deus, o que você tem feito, isso não importa. O que importa é que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para purificar você dos seus pecados. É isso que importa para o mestre. Ah, pastor, mas a minha vida está uma vida tão desgraçada, tão infeliz, eu já fiz tantas coisas, eu acho que eu não serei perdoado ou não serei perdoada. Isso é uma mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Jesus quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra do mestre. Ele diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É a palavra do mestre. Ele diz lá em João capítulo 10: eu dou às minhas ovelhas a minha vida, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra de Jesus. Então, se a sua alma está abatida, entregue a Jesus. Pode falar para Ele: mestre, se eu estivesse aqui, a minha alma não estava abatida desse jeito. Ele se move, ele se comove de íntima compaixão, e ele ressuscitou Lázaro, e ele pode ressuscitar os seus sonhos, ele pode ressuscitar os seus desejos, ele pode ressuscitar a sua vontade de servir ao Senhor.
Mas, sobretudo, irmãos, Ele pode dar a vocês e a nós, a todos nós que estamos aqui, a você que me ouve, a certeza da vida eterna. Já falamos pela manhã que nós não sabemos a quem esse vírus ou essa pandemia vai alcançar. Mas nós precisamos saber que nós já fomos alcançados pelo amor de Jesus, quando Ele na cruz derramou o seu sangue por nós. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, cadê Ele? Já ouviu isso? Seus colegas de trabalho, seus amigos, seu marido, sua esposa, seus filhos? Para que você está servindo esse Jesus? E o salmista diz: espere em Deus. Alma, fica quieta aí, espera em Deus, porque você ainda o glorificará. Versículo 11 e 12. Por que estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Quem controla a sua vida? É você? Bom, se é você, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Se é você, você caminha para o inferno. Mas se é Jesus, você caminha para o céu. Quando, pastor? Agora, começa agora. Tanto o inferno quanto o céu, irmãos, começa agora. O inferno começa agora, porque você sofre aqui e vai sofrer eternamente. A salvação começa agora. Você se torna feliz agora e será feliz eternamente. Amém? Amém. Por que estás abatido, minha alma? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Vamos orar. Feche seus olhos e fale com o Senhor nesta noite. Você tem a oportunidade dada por Deus de entregar o seu coração para Ele, hoje, agora. Dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder. Eu me rendo agora e por todos os meus dias a Ti. Eu tenho muitos pecados e os meus pecados me afastam de Ti. Mas agora eu entrego tudo no Teu altar. Quebra o meu coração, quebra o meu orgulho, quebra o meu entendimento humano, quebra, Senhor, a minha vontade de controlar a minha vida e o meu eu. Ó Jesus Cristo, salva-me, tira-me desta miséria na qual a minha alma vive. Tira de mim a angústia do interior da minha alma, Senhor. Restaura o meu ser, restaura o meu entendimento, o meu pensamento. Leva cativo, como diz a Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor. E agora eu declaro em nome de Jesus que eu renuncio tudo aquilo que não é do Senhor. Eu renuncio em nome de Jesus as minhas ações que não glorificam o Teu nome. E eu convido Jesus Cristo para ser o Senhor da minha vida. De hoje em diante eu sei que quando vier a tristeza e quando a minha alma se abater, eu poderei esperar em Ti. Porque o Senhor é o meu libertador, meu Deus. O Senhor é o meu refúgio em quem eu confio. O Senhor é a minha graça e a minha salvação. Ó Deus, toma o meu coração, porque eu oro a Ti nesta noite, em nome do Teu Filho amado, meu Salvador. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir uma canção e logo depois eu vou orar, despedindo os irmãos para a bênção.
estar em Cristo, estar com Cristo, não nos isenta de dias maus, de tristezas. Paulo vai dizer em Coríntios que em tudo somos atribulados, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso bom pastor. Que você possa confiar e construir a sua vida em Cristo. Jesus, olha eu sou teu.
Vamos orar? Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E eu quero orar nesta hora. Se você está com a sua alma abatida e nesta noite tem perguntado: por que estás abatido a minha alma? Saia daqui nesta noite com a resposta da parte de Deus. Eu ainda espero em Deus, pois ainda eu o louvarei e o glorificarei. Entregue ao Senhor agora a tristeza do seu coração. Pai Santo, nesta hora eu quero orar por todos os que estão com a alma abatida. Pela mãe, o pai, o filho, por aqueles que estão enlutados, enfermos, em nome de Jesus, por aqueles que esperam resposta, por aqueles que estão hospitalizados, encarcerados. Em nome de Jesus, ó Deus, eu suplico que o bálsamo da Tua graça esteja em cada coração. E que, ó Deus, nós possamos sair daqui não com a força do pensamento positivo, mas saiamos daqui, ó Deus, e aqueles que ouvem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ó Pai, tenham a certeza que não é o nosso pensamento que move as coisas, mas o poder soberano do Senhor, que move a nossa alma e o nosso coração, na declaração de que nós somos mais do que vencedores, não porque imaginamos isso, mas porque nós cremos em um Deus que enviou o seu único Filho, que permitiu que fosse morto na cruz, sepultado, mas o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia. E então deu a Ele e a todos nós a certeza de que nós também ressuscitaremos, de que nós somos vitoriosos em Cristo. Então, ó Deus, conforta cada coração e cada alma, e que nós possamos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Por isso eu clamo que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, com aqueles que estão nas suas casas e com todo o Teu povo, espalhado por sobre toda a face da terra. E eu me lembro agora dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos em várias partes do mundo e não podem adorar nem mesmo pela internet. Eu clamo por eles, restaura a fé deles, ajuda para que eles permaneçam inabaláveis no Senhor. Eu oro a Deus por nós e por todos, clamando em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dá aí uma saudação para o seu irmão, mesmo à distância. A vontade nossa é abraçar, mas não pode, né? Então, que Deus abençoe a todos, você que está em casa. Deus o abençoe. Semana de vitória a todos, em nome de Jesus. A paz.